Beleza? Beleza. Boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Vamos lá. Então, a pedido do seu Zé, nós vamos transmitir algumas aulas, né, de conteúdo que é relevante, né, para o trabalho da casa do seu Zé. E nós vamos falar sobre matéria e energia hoje, tá bom? Então, o que é matéria? Matéria é tudo que é real, que nos é visível a princípio, né? Então, nós somos matéria, nosso corpo, nossas estruturas, nossos órgãos, o cosmos, a natureza. Então, tudo que a gente percebe é matéria. Mas não só isso, você tem uma matéria etérea também, né? Uma matéria sutil, que a espiritualidade trabalha, né? Por exemplo, a gente pode citar o nosso ectoplasma, né? Então, o ectoplasma que é utilizado nos trabalhos espirituais, ele também é uma matéria. Pois bem, mas vamos falar da matéria que nos é perceptível. A matéria que nos é perceptível, ela é formada por moléculas. Essas moléculas, por sua vez, são formadas por átomos. E esses átomos possuem um núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, e os elétrons que orbitam em volta desse núcleo. Muito bem. Esses elétrons, ora, podem se comportar como partícula, aqui, ó, essa bolinha, né? E aí eles ficam fazendo órbitas em volta do núcleo, ora por ondas. Isso aqui foi uma descoberta recente da física, em que se percebeu que os elétrons não se comportavam só como pontos rodando em volta do núcleo, né? Mas sim como ondas. Muito bem, a gente não vai falar de física, a gente vai falar de Umbanda, mas aguardem. Então, esse físico aqui, querido, conhecido, Einstein, durante décadas do seu estudo, ele conseguiu chegar à conclusão que energia é igual a matéria vezes uma constante ao quadrado. Muito bem. A princípio, o que nos interessa aqui é essa igualdade. Energia é igual a matéria. Então, toda a matéria, ela é energia, né? E essa constante, como ela é um número que não muda, por isso que se chama constante, ela vai apenas nos dizer o seguinte, que existe proporções, graus de condensamento, matéria versus energia. Como assim, Daniela? Se a gente for pensar, por exemplo, no Sol, né? O Sol tem uma massa gigantesca, né? Então, proporcionalmente, ele tem uma energia gigantesca. Isso é muito verdade, que se a gente ficar sem a luz solar, vamos dizer, o Sol foi embora, explodiu, né? Em 8 horas o planeta Terra desfalece. Tudo que é vivo em cima do planeta, salvo algumas bactérias, pouca coisa, vai sobreviver no nosso planeta, né? Então, pensando nessa igualdade que Einstein conseguiu comprovar, matéria é energia, tudo é energia, toda matéria é energia. E aí a gente pensa assim, poxa, plástico não tem vida? Vida no sentido de energia, né? Tem, porque plástico é formado por... Plástico é uma matéria formada por moléculas, átomos, elétrons e o seu núcleo, né? Então, você tem, sim, uma energia envolvida numa guia de plástico, né? Então, aquele mito que é só a guia de vidro, de porcelana, de semente, que serve para um trabalho de Umbanda, ela vai por água abaixo quando a gente faz essa avaliação física, porque toda matéria tem energia, assim como o fumo, o marafo, né? Assim como você... O que acontece é quando você imanta essa estrutura atômica, né, com a sua energia, com a energia do guia, aí você tem graus de imantação. Então, o plástico ele é mais difícil de ser imantado do que uma semente, do que uma conta de... Como é que é o nome, gente? Não é ágata, não. Uma conta de porcelana,
né? É muito mais fácil você imantar uma água, vamos beber água, do que você imantar uma caneta Bic, não é? Então, essa energia que gira em torno do núcleo, dessa estrutura, né, atômica da matéria, quem é que coloca esse elétron em movimento? Quem é que faz esse elétron girar em torno do núcleo, né? Ou como partícula ou como onda? Que está o grande questionamento dos físicos, que é aí que está o grande limite entre a ciência e a espiritualidade. Vamos deixar essa perguntinha aqui em stand-by. Então, os físicos queriam provar, né, o que todo mundo quer saber, de onde viemos, por que estamos aqui, quem nos criou, né, que se chama a teoria do tudo ou a teoria unificadora. Então, os físicos sempre buscaram a resposta para aquela pergunta. Quem que coloca o elétron em movimento? Quem que dá o impulso para esse elétron orbitar? Quem é que liga o interruptor da energia da matéria? Então, na física, você tem 4 grandes forças. A força gravitacional, representada por essa figura, né, que é a gravidade que rege a nossa existência na Terra, que nos mantém aterrados ao chão, é a gravidade lunar sobre o planeta Terra, é a gravidade entre os planetas, entre os sistemas solares. É dessa energia que a física se baseia. A força forte, que está representada por essa figura, que é um núcleo de um átomo, representação de um núcleo de um átomo, que justamente mantém essa unidade do átomo. Poxa, se tudo é matéria e tudo tem átomo, então essa força forte, até um nome, né, bem convidativo, essa força forte faz com que toda a matéria seja unificada. Então, faça com que essa garrafa de plástico aqui que eu bebo a água, ela não se desmantele, né, que o seu átomo não se desintegre. E aí você tem a força fraca, que é justamente a oposta, né? A força de desintegração, representada por essa figura. A gente sabe que na natureza, nada some de uma hora para outra. As coisas se transmutam, né? As coisas se transformam, mas mesmo para elas se transformarem, elas têm que se desconstruir, né? Dispersarem para se condensarem numa outra forma, num outro momento, num outro objetivo. Então, é disso que a gente está falando, da força fraca de desintegração, de transmutação. E aqui está errado, aqui não é força forte, tá? Aqui é um outro nome de uma outra força que está errado, não é força forte. É a força magnética. Que, como a gente está falando de átomo, se refere ao eletromagnetismo. Então, quer dizer que é justamente a capacidade do elétron se energizar ou fornecer energia. Então, essas 4 grandes forças fazem parte dessa teoria do tudo. Então, para eles existe um criador, um ser, um Deus, né? E nós, religiosos, espiritualistas, umbandistas, budistas, sabemos que é o criador, independente do nome que é dado. Então, que é ele que transita essas forças para que a matéria seja possível ser convertida em energia, representar energia, na verdade, né? E aliada a essa teoria do tudo, vem a teoria das supercordas. Não é uma teoria muito difícil de entender, porque os livros às vezes complicam demais, né? O Stephen Hawking, inclusive o filme Teoria do Tudo, né? Que é sobre a vida dele. Ele estudou a vida dele inteira sobre a teoria das supercordas. Para o nosso contexto aqui de Umbanda, essa teoria, ela importa para a gente esses conceitos. A matéria vibra em forma de onda, em forma de frequência, em forma de energia. A frequência ela é muito relativa com o tempo, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos visualizar para ficar fácil. Uma onda do mar, certo? Ela tem um tamanho, uma altura, algumas são enormes, como no Havaí, outras são pequenininhas, né, que a gente chama de marola. Elas levam um tempo para subir, aqui olha na tela, subir, se formar e quebrar na beira da praia, né?
Então, elas têm uma frequência. A gente, quando está no mar, a gente sabe que existe uma sequência de ondas. Às vezes vem 2, vem 3, vem 4, depois o mar fica calminho, depois vem essa mesma sequência, 2, 3, 4. Então, a gente está falando de frequência. Quando ela começa a se formar, sobe e quebra, ela dá um descarrego de energia na beira da praia. Então, aqui a gente está falando da matéria, da frequência, descarregando energia. Visualizaram, muito bem. O que essa teoria das supercordas para um bandista representa? Zambi, que no nosso caso é o nosso criador, né? Criador de tudo. Lá na dimensão dele, ele pega a corda. Sabe quando a gente brincava de corda que a gente fazia assim? E a corda fazia uma cobrinha, ou em pé, ou do lado? Pois é. Ele vai e dá um impulso nessa corda, lá de onde ele está. E esse impulso vem reverberando, vem vibrando em determinada frequência, determinada energia, até chegar em um ponto onde há o que a gente chama de afinidade. Né? Então, já está começando a ligar uns pontos. Frequência. Você está numa frequência boa hoje, irmão. Você está vibrando só luz. Eu estou na onda, na frequência, né? Daquela energia que começou lá no Criador, né? Então, as supercordas, essa teoria das supercordas quer dizer o quê? Tudo que vibra na nossa dimensão, né? Nessa terceira aqui dimensão, ela começou numa onda impulsionada lá atrás, na nossa criação. Então, quando Zambi nos criou, né? Sobre radiação de orixá, que é o que a gente diz que é o nosso orixá ancestral, ele botou uma frequência, uma energia, uma onda fatoral. Olha, você foi fatorado, você foi criado sobre a energia, no meu caso, de Oxóssi. Então, a sua concepção, a sua essência, do seu espírito, não estou falando da Daniela nessa encarnação, seu espírito, né? Ela vibra nessa energia, nessa frequência, nessa onda, né? Então, quando eu tô lá na Curimba e o pai de santo, a mãe de santo fala assim, toca pra Yansan, e o Ogã já sente que ali é uma energia de quebrar demanda, de recolher os eguns para tratamento dentro da gira, você toca um barravento. Toque de guerra. Olha a intensidade que esse som representa. A força. É como nos fundos de filme, né? Das músicas. Você experimentou ver um filme sem trilha sonora? É péssimo. Você não sente aquela emoção. Então, o som, que também é matéria, né? Ele tem essa capacidade de imantar, de energizar os elétrons para que o trabalho ocorra. Então, quando a mão do Ogã bate no atabaque e dá um tá-tá, tum-tum, tá-tá, tum-tum, você está trabalhando aquela energia do médium junto com a energia do guia, junto com a energia da egrégore da casa, para vibrar, junto com a energia de um orixá, em uma determinada frequência para realizar um determinado trabalho, certo? Quando você pensa em Oxum, você já toca de uma outra maneira. Então você toca tá, tum, tá, tum, tá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Quando você vibra, por exemplo, na energia de Oxalá, você pega o agogô, que é um instrumento multimetálico, mas que tem um assim, Oxalá, meu pai, naquele sonzinho metálico. Então você vê que, por isso a importância do ponto, por isso a importância de bater as palmas durante uma gira, tudo isso é manipulação de energia. E é matéria, a sua mão, a sua verbalização do que você está pensando, do que está lá no seu consciente, que você sabe que é aquele ponto do orixá, né? Então, tudo matéria unificando para converter numa determinada energia. Pois bem, aí a gente vai falar de quê?
Justamente disso, das vibrações dos orixás. Então, o Zambi, né, a gente sabe que orixá são qualidades de Deus, qualidades, né, do Criador. Então, a qualidade do Criador, que tem uma frequência de fé, ela tem as duas polaridades. Polaridade aqui, positivo e negativo, não é que é bom e mal, não, é polaridade. É como pilha. Pilha não tem um lado bom e um lado ruim, tem um lado positivo e negativo. E se você não botar do lugar certo, não funciona o aparelho. Né? O controle remoto não funciona se você botar invertido. Então, você tem aqui a relação dos orixás que vibram, que tem a frequência de fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução, geração. Então, é assim, é muito louco, porque você pensa assim, o Criador está lá, alguém num terreiro invocou a energia de Oxóssi, né? E o Criador tocou uma cordinha, pam, e aquilo vem vibrando na frequência até chegar naquele objetivo final, que é aquele passe de caboclo lá no terreiro tal. Isso é a teoria das cordas, né? A energia que é manipulada aqui, na verdade, ela começou lá no Criador. Né? Isso eu estou fazendo, gente, uma reflexão, até uma filosofada, né, sobre a teoria das cordas dentro do contexto umbandista, tá bom? Eu vou depois botar um link no nosso grupo de 2 vídeos muito legais, tem legenda e tudo em inglês, e é bem legal, bem fácil de entender, sobre a teoria do tudo e a teoria das cordas. E quando você vê, por exemplo, uma senhorinha dessa, né, uma benzideira, né, que ela está fazendo? Ela está unindo o vegetal, que é matéria, que tem energia, que tem uma vibração, junto com o pensamento dela, que também é matéria, que também é energia. Uma matéria sutil, porque o pensamento, na verdade, ele não está no teu cérebro, ele está no teu espírito. O pensamento está no teu espírito. O teu cérebro é uma ferramenta onde o seu pensamento ele é processado, ora para você realizar uma ação, você verbalizar, você chorar, você fazer uma expressão facial, né? Algum mecanismo dentro do seu organismo se processar, né? Um mecanismo de amor, um mecanismo de perdão, um mecanismo de fome, né? Um mecanismo de estímulo, de motivação, um mecanismo de dor, né? Então, os pensamentos que geram de 50 a 70 mil pensamentos por dia, né, eles são processados no nosso cérebro através das sinapses, que são as ligações elétricas entre um neurônio, que são estruturas dentro do cérebro, e outro. Nós temos milhares e milhares de neurônios, né? Numa velocidade instantânea, absurda, né? Com a energia ondulante, quer dizer, essa energia que você pensa, que você vibra, ela é ondulante assim como o elétron, porque ela é matéria. Né? O pensamento, ele é uma matéria. Como eu disse, uma matéria não como a gente conhece, real, mas uma matéria sutil, vamos dizer assim. Muito bem. E ele está muito ligado à qualidade das suas crenças, seus valores morais, né? A sua estrutura psíquica, né? E está muito ligado à lei da afinidade, então, à conectividade dos pensamentos. Gente, quantas vezes a gente pensa numa pessoa, poxa, como é que será que está fulano? O telefone toca, é a pessoa te ligando. Ou você encontra com a pessoa na rua, né? Ou você está numa conversa com um amigo seu e você fala a mesma coisa, os dois ao mesmo tempo, a mesma frase, a mesma palavra. Sabe que não tem coincidência, né? Então, isso é a afinidade, né? É o seu pensamento emanando uma energia na mesma vibração, na mesma frequência que a pessoa que está na sua frente, né? E a gente sabe que tudo que a gente pensa, né, tem poder. Na verdade, não é a palavra que tem poder. Quem tem poder é o pensamento. A palavra é simplesmente a expressão desse poder, desse pensamento. Então, a neurociência, a própria física quântica, foram ramos da ciência que surgiram para tentar explicar, para tentar provar, porque para cientista tem que ser ali ferro e fogo, né?
para tentar provar como que esses pensamentos têm materializado coisas, né? E aí a gente vai entrar até numa outra aula, um assunto de uma outra aula, que seria a ideoplastia, a ideia criando, né? Ideoplastia, né? A ideia fazendo criações mentais. A gente sabe que a gente tem as formas, pensamentos. Nossos pensamentos, eles têm formas no astral, né? Quando você pega uma água, o que é fluidificar uma água? É você imantar essa água com uma energia. A gente joga muita responsabilidade para os guias. Ai, preto velho, imanta essa água para eu melhorar. Mas você é capaz de fazer isso, né? Porque você também tem energia, só que a gente não tem um pensamento treinado para isso. E a força treinada para isso, né? Então, os cientistas ficam muito nessa pegada aqui, né? Tratando com algo maior do que a mera física, algo que desafia a matemática e se choca, por pelo menos um instante, com o espiritual. Então, quer dizer, eles têm um limiar ali. Eles estão estudando, estão gerando fórmulas para provar. Ele até fala que a mera física, ele põe a física num patamar inferior, né? Mais simples, mais humilde. Ela está sempre se chocando com o espiritual. Eles vão até um ponto. Dali eles têm que atravessar uma ponte que vai levar eles para outros conceitos. E não se prova com fórmulas, né? E aí esse livrinho aqui, ó, Enquanto Dormes, né? Casos de Vovó Benta, que eu adoro. Eu pedi até uma orientação e eu sou muito sortuda, caiu num capítulo, né? Que chama Plantinha Impensada. E esse trecho, né, que vocês estão vendo aí, que fala, né, sobre a energia estar disponível para a manipulação constante dos seres pensantes. Então, você manipula a energia através do seu pensamento. O simples fato de pensar já constrói ou destrói, né? Constatamos pela observação, né, pela energia gerada em qualquer trabalho realizado. E aqui ele está falando de trabalho de Umbanda mesmo. Que muitas vezes as mãos constroem aquilo que o pensamento imediatamente destrói. Então, quando você tem um trabalho dentro de uma gira, que o Pai de Santo pede a concentração, pede a doação, pede a imantação daqueles elementos, e você tá lá no seu pensamento, ai que saco, tô doida para ir embora para casa, tô cansada, tô com o pé doendo, ai que saco, eu atendi 10 consulentes hoje, eu tô cansada, ai poxa, eu tô com fome, ai eu não concordo com esse trabalho. Pronto, acabou. Aquela fruta, aquele vinho, aquela entrega, já era. Né? Então, quando ele fala aqui, ó, quando se realiza um trabalho manual, se ao mesmo tempo nosso coração e sentimento não estiverem envolvendo aquilo com sentimento de amor e gratidão, né, elevado de amor e gratidão, é melhor que não façamos, pois ali estará sendo impregnado pela nossa energia, que se refletirá em tudo. Então, tudo que reflete a nós também retorna. Então, quer dizer, se você está ali para ajudar, para se doar, e está pensando só em você, só em você, só em você, aquela energia de egoísmo, aquela energia de falta de respeito até, né? Ela acaba retornando para você. E no fim desse trecho, ai, desmarquei a página, ele tem uma passagem que ele fala assim, ó. Nossa lição de hoje, aqui neste lugar onde tantos irmãos terminam seus dias terrenos, na tentativa de resgate, também de aprendizado da paciência, resignação e humildade, é essa relacionada ao irmão em foco. Quer dizer, o irmão que não estava fazendo algo com um pensamento distante. Porque esse caso que eu contei da gira é um caso que está aqui no livro, né? Então, assim, a gente tem que entender que tudo que a gente manipula, até no acender de charuto, então muitas vezes a gente fica se perguntando, ai, precisa mesmo desse tanto de charuto? Precisa o Exu fumar 50 charutos? Vai saber. Vai saber se aquela manipulação de fumo, né, da fumaça,
se aquilo ali, a energia que está sendo manipulada, é uma energia que a gente não enxerga, porque muitas vezes o trabalho, o seu Zé sempre comenta isso, ele não beneficia só ali, aquele espaço físico, só aquele culto no lar, só aquela gira. Ele beneficia, esse Google do celular, ele beneficia muito mais. Aquela energia manipulada é levada. No último culto no lar foi relatado uma evidência em que as pombagiras levavam as energias manipuladas no culto no lar para outras pessoas, né? Então, antes da gente questionar o que é feito numa gira de umbanda, num terreiro, pelo seu pai de santo, pelo seu mãe de santo, vamos estudar, vamos perguntar, pergunta para o preto velho, pergunta para o caboclo. Se ele sentir que a sua pergunta é de coração, que a sua pergunta é para você tirar esse véu da ignorância, para te ajudar no seu trabalho como médico, eu tenho certeza que ele responde, tenho certeza que ele explica, né? Porque não existe, na minha concepção, essa questão de você não estar preparado para escutar isso. Ah, não, vai estudar. Ou vai estudar até vai, né? Porque às vezes surgem uns questionamentos assim muito infantis mesmo, assim, da pessoa estar ali no comecinho, de não saber, né? Não é infantilizado, veja a diferença, é infantil, né? De infante, de quem está começando, de neófito. Usei palavra bonita, hein? Sei não que eu tirei isso, mas enfim. Então, é importante a gente tirar o orgulho de lado, o medo, e começar a perguntar mais, começar a se doar mais, começar a escutar mais. O que o seu preto velho está falando ali para você? O seu guia, o seu amigo espiritual que se propôs a trabalhar com você. Como é que ele está manipulando essa energia? Muitas vezes a gente não vê tudo, porque não nos é útil enxergar. Eles deixam a gente ver, a gente perceber, a gente entender o que naquele momento é útil para a gente, que vai nos alavancar, né? Você, quando vai aprender a fazer bolo, você aprende a fazer na massa. Primeira coisa, você não aprende a fazer como é que é o nome, gente? Eu ia falar, esqueci. O confeito do bolo, né? Você não aprende a fazer os bicos. Primeiro você aprende a fazer a massa. Ficou legal o bolo? Legal, agora eu vou confeitar, né? Então, a gente tem que ir com os passozinhos, mas sempre entendendo que tudo tem um fundamento. Tudo tem um fundamento. E aí, eu queria deixar essa aula gravada. No próximo culto no lar, quem tiver dúvida, me manda. Eu vou mandar os materiais, vou mandar essa apresentação. A nossa próxima aula, eu não vou falar, vou deixar como surpresa. Eu vou tentar mandar antes, mas eu vou mandar até segunda-feira de manhã, porque aí de noite a gente tem uma oportunidade de trocar uma ideia ou outra sobre o assunto, tá certo? Eu agradeço a paciência.